Fidelidade, hierarquia e disciplina no terreiro. Por mestre de Quimbanda João do Exu Veludo. Poucos sabem, mas é algo muito bem compreendido dentro dos terreiros, sobre fidelidade, hierarquia e disciplina. Quando uma pessoa pede para ser aceita dentro de um terreiro, ela passa por uma espécie de juramento de fidelidade e disciplina, e que também obedecerá a uma hierarquia, sabendo que isso já é praticado de geração após geração. Os terreiros são na verdade provindos de famílias religiosas e muitas vezes até alastradas em uma questão étnica e cultural, na maioria das vezes, mais que centenárias. Quando você entra para um terreiro, passará por um rito de conversão e batismo. Ali você estará aceitando uma conversão religiosa, como já disse, juramentando de estar cumprindo todas as regras daquela casa. Nossas religiões afro-brasileiras são passadas através da oralidade, de boca em boca, por várias gerações, e o responsável pelo arcabouço teológico, litúrgico, folclórico e dogmático é o sacerdote daquela casa. Quando você se ajoelha perante o altar ou quarto de santo, para fazer seu amaci, ali estará, abrindo seu ori, antena espiritual, e nele são colocados ervas, líquidos e outros, a fim de encruzar sua cabeça, seus pensamentos e elo espiritual, com a ancestralidade daquela família religiosa, que vem de gerações. Para ser mais direto, você e suas entidades estarão se ligando àquela egrégora, tanto espiritual, como familiar. Por isso, que caso você já seja médium de incorporação, inclusive, suas entidades têm de bater cabeça e se ajoelhar perante o sacerdote desta casa, também jurando submissão incondicional. Mais acima no texto falei sobre dogmas, liturgias e folclore. Cada vertente de religião afro-brasileira terá uma estrutura diferente, talvez assemelhada, destes que citei. Para o médium, iniciante ou não, quando entra para uma casa, terá que se adequar a elas. Terá que se interessar em aprender sobre elas, terá que fazer todo o esforço para cumprir elas, e também será sempre corrigido, caso delas fuja ou se desvie. Por isso é tão cobrado pelos sacerdotes, para que o filho de fé não frequente outros terreiros, nem sequer de visita, quanto mais, para assistir trabalhos e funções internas de outros terreiros. São diferentes entre si, como já mencionado. Além do mais, para um médium em desenvolvimento, isso pode ser extremamente prejudicial, pois irá confundi-lo cada vez mais, pois ficará em dúvida sobre as afirmações de ambos. Quem está certo, meu sacerdote ou outro? Mas este outro está tão certo do que diz, será que meu sacerdote não sabe disso ou está agindo de má fé comigo? Viram? A cabecinha do médium iniciante começa a duvidar de suas escolhas, começa a querer analisar quem poderia estar certo, e nesta confusão, acaba criando para si algo que não tem lógica teológica e litúrgica, muito menos dogmática ligada a uma destas vertentes religiosas. Seria em comparação, o mesmo que alguém se converter à igreja evangélica e ao mesmo tempo se ligar ao satanismo ou luciferianismo. Com toda certeza, a pessoa não será admitida como evangélico e nem mesmo como satanista ou luciferiano. Ao invés de agregar, como pensa em seu raciocínio, estará provocando o desprezo de ambos os sacerdotes destas religiões. O mesmo acontece quando você frequenta e pratica a religião afro-brasileira em vertentes diferentes. Você irá provocar a ira ou desprezo de ambos os sacerdotes. Além do mais, quando se entra para um terreiro, o sacerdote e os irmãos de fé daquela casa passam a te auxiliar espiritualmente, promovendo assim uma melhora substancial em sua vida. Como fosse um médico, acompanham sua saúde e bem-estar. Aí pergunto, seria lógico se tratar com dois médicos, sem que um saiba do outro, sem que se fale que já se trata com outro? Creio que todos responderam que é errado, porque cada médico lhe administrará medicamentos, ou seja, este paciente corre o risco de ter sua saúde agravada por excesso de medicamentos, ou acabar tomando medicamentos que são intolerantes entre si. Hoje em dia, por terem surgido muitos sacerdotes, formados a toque de caixa, ou no caso de ainda estar querendo montar seu terreiro, estes, por buscarem por filhos, que ainda não têm, colocam minhoca na cabeça de médios iniciantes, ainda mais se este médium é um médium fascinado, fanático e apressado. Efetivamente, afirmam de boca cheia, que seu sacerdote não sabe o que está fazendo ou que seu sacerdote, sabendo de seus problemas, não quer lhe ajudar, e que na casa deste novo sacerdote tu serás bem recebido e terá atenção integral. Trouxa o médium que cai nestas lorotas, pois assim que tu entrar para esta nova casa, terá que cumprir tudo o que já foi mencionado sobre fidelidade, hierarquia e liturgias. Mais ainda, caso não tenha dinheiro, acabará como faxineira de terreiro,
o fiel escudeiro deste novo sacerdote, pois não existe almoço de graça e nem mesmo ele tirará dinheiro de seu bolso para bancar por materiais de trabalhos na religião ou para feituras futuras. O Exu que trabalha comigo, e é guia-chefe de meu terreiro diz: indecisos que pulam de galho em galho, os que começam a andar por um caminho, desistem, voltam e iniciam por outros muitos. Pois se tivessem persistido naquele primeiro caminho, já teriam chegado. Outro gravíssimo erro dos médios é querer fazer um ajuntado de filosofias, dogmas e teologias religiosas, porque discorda de pontos específicos ou de premissas de sua religião. Ao passo que este médium cria para si o que seria a religião ideal em sua cabeça, estará dessoando e o pior descaracterizando a religião mater, a religião que se preserva pela oralidade através das gerações. Lembra do juramento que falei lá no começo? Pois é, a pessoa por vaidade, egoísmo e individualismo, passa a fazer algo subliminar e pessoal, desta forma, criando para si uma religião que só existe em seu consciente, por pura rebeldia e insubordinação. Eu sempre explico. Embora não concorde com algumas coisas, não posso adulterar um ponto do que a mim foi passado e transmitido pelos meus mais velhos, pois assim preservamos a ancestralidade e a memória de nossos antepassados. Brincamos entre nós na religião, pai de santo fulano, deve estar se revirando no túmulo, por ver seus filhos fazendo besteiras em nome de sua vaidade e egocentrismo. Cada vez que um médium altera algo, nossa religião morre um pouco mais. Religião ancestral não se aprende na internet, não se aprende com curiosos metidos a sabidos religião de verdade, é na prática que se aprende, é na cozinha, é camboneando, é cumprindo preceitos e dogmas que se faz. Tenha orgulho de pertencer a uma família religiosa. Famílias religiosas são como as famílias biológicas. Têm seus problemas, defeitos e dificuldades, porém, na hora do aperto, é a família que te ampara e dá guarita. Não são os estranhos na rua. No seu terreiro tu receberá muitas correções e chamadas de atenção. Mas tudo isso é para seu bem e amadurecimento. Como uma mãe corrige um filho, para que este, no futuro, seja uma pessoa de bem e de valores. Se 2 mais 2 é igual a 4, não adianta o médium querer bater boca e dizer que é 10. Pois o sacerdote, como um mestre que é, tem a obrigação de ensinar o que é certo, e é como no exemplo. Não podemos mudar toda a matemática ensinada no mundo todo, porque alguém imatura acha, de sua ignorância, que é diferente. Bom irmãos de fé e amigos leitores, peço que perdoe meus muitos erros de português, não tive estudo de escola, mas acredito que quem leu entenderá minhas limitações. Que Pai Oxalá abençoe a todos nós. Pai João Carlos de Oxalá, conhecido como mestre de Quimbanda João do Exu Veludo.